Hoje eu tô muito animada que eu tô aqui com a Luma Ximenes, que é líder do Dermoterapias, além de ser perfeita, maravilhosa, minha amiga. Ela fez a residência em dermatologia pelo Hospital Sírio-Libanês, depois ela fez um fellow em oncologia cutânea pelo HCFM USP, e hoje ela é preceptora dos residentes, que tem muita sorte, no HCFM USP também. E prazer, Luma, de estar aqui com você hoje, fiquei muito feliz que deu certo. Muito, muito, muito feliz que deu certo. Acho que vai ser super natural, assim, conversar eu e você. Nada Sim, que como a gente... sempre, né? Exato. Nada que a gente não faça todo dia. Sim, mas uma coisa assim que eu acho muito legal de falar foi que eu conheci a Luma porque na residência de dermatologia dela do Sírio-Libanês, os residentes da dermatologia passam na radioterapia, o que é um super diferencial já, né? Porque já tem Sim. contato com uma especialidade que quase ninguém tem. Sim. E aí, na época, eu era preceptora dos residentes, e aí ela ficava lá, super interessada, e eu lembro que eu tava explicando uma coisa que era super complexo, tipo, os residentes lá, assim, alguns entendiam, outros não entendiam. Não era e a complexo, gente. Juro que era complexo, tá? E aí a gente ficava falando, repetindo, a Luma em 2 segundos entendeu tudo, explicou pros residentes, uma coisa assim, total de radioterapia, e aí foi assim, foi conexão na mesma hora. Então é um prazer estar aqui hoje de verdade, tô muito feliz. O prazer é todo meu, TT. Você é uma inspiração, você sabe? você. Sempre, sempre, desde isso. Falei, nossa, quero ser que nem ela. Quero ser, assim, admiro muito você como mulher, você como médica, como... Fora disso, né? Como empresária e dona de tudo isso que a gente criou. Muito feliz de estar aqui com você hoje. Ah, é muito fofa. Então vamos lá, Luma. Vamos. Como que você decidiu fazer dermatologia na faculdade? Tipo, surgiu de onde isso? Você pensava em outras especialidades? Como que foi? Bom, não foi o que eu quis desde o começo, né? Na faculdade eu queria endócrino. Então, durante a faculdade toda eu me apaixonei muito, muito por endócrino. Acho que é uma especialidade incrível. E desde quando começaram as monitorias, fui monitora por um tempão de endócrino. Aí fui de bioquímica, antes, né? Fui de bioquímica, que tem tudo a ver com endócrino. Aí começava a fazer trabalho e congresso, todos os congressos fora de Manaus, que eu sou de Manaus, fiz faculdade lá. E todos os congressos que tinham pra ir fora, eu escolhi os de endócrino pra ir. Fiz trabalho de dermato, PIBIC, que a gente chama, né? Que é como se fosse um mini TCC. E aí, no final, no internato, eu falei, gente, eu não vou ter paciência no ambulatório de endócrino, não vai dar, não é pra mim. Eu quero, tipo, ver o resultado, Mas por quê? Eu queria uma coisa mais resolutiva, sabe? E dermato tinha muito isso, né? O que eu me apaixonei na dermato... Eu primeiro percebi que não era endócrino. E aí depois eu fui vendo o que mais eu tinha gostado. E desde quando a gente teve dermato no quinto período, os professores eram muito, muito bons. A dermato lá em Manaus é muito boa. Então, eu achava incrível como eles eram clínicos, sabe? Então, ao contrário do que muita gente pensa, dermato é uma especialidade muito clínica. Então, você consegue dar um diagnóstico vendo o paciente. Então, nada mais clínico do que isso. Então, uma lesão, uma palpação, às vezes, vai te dar um leque gigantesco de diagnósticos, de possibilidades. E isso me encantava muito, sabe? Eu tinha uma professora, a doutora Luciana, que o paciente entrava e me encantava muito, porque ele passava pela porta, nem sentava ainda, e ela já falava, gente, ele tem isso, 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 se preparem. E eu ficava assim, meu Deus, como ela sabe? Como ela conseguiu? Então... E hoje em dia você é assim também? Você vê e já... gente, o olho do dermato é diferente, né? Então, até involuntariamente, às vezes no metrô, na rua, em qualquer lugar, a gente olha assim, fica se segurando, meu Deus, eu não posso falar, essa pessoa tem essa pinta, o que que eu faço? O que que eu faço? Mas... eu me apaixonei muito pela dermato e aí eu escolhi no final mesmo. Durante a faculdade não era um desejo, mas no final eu percebi que era isso. Tô muito, muito feliz por essa escolha. Ai, que bom. E aí, quando você decidiu, assim, uma residência super concorrida, né? Sempre foi, e cada dia também tá mais. Tanto que tem muita gente que não entra na residência, vai fazer especialização, enfim, tipo, outra esfera aí de discussão. Mas Sim. o que você fez, assim, que você se preparou, que você, assim, estudou, você focou em algum lugar, você tinha certeza que queria vir pra São Paulo? Como que foi isso, assim? Você quis vir ou pensou em também fazer residências lá? Eu não fiz a prova de residência lá. Apesar de ser muito boa, eu já tinha essa vontade de expandir, de ver coisas diferentes e de ver um mundo diferente, né? E querendo ou não, São Paulo é o lugar que tá tudo concentrado, não tem jeito. Só no meu bairro tem, sei lá, 9 hospitais. E a gente não tem isso em outro lugar do Brasil. A gente sabe que tá concentrado aqui, não tem jeito. E eu queria ser melhor, assim, eu queria expandir, eu queria ver o que eu tinha mais de possibilidade. E aí eu só fiz prova pra São Paulo. Fiz, acho que 3 provas pra...
eu queria as melhores. Eu também não queria fazer muitas provas e me contentar com o que eu passasse, sabe? Se eu passasse em uma que eu não queria de verdade, e aí eu, putz, mas eu não vou estudar outro ano pra passar, eu já passei nessa, eu não vou. Então, tipo, eu não queria correr o risco de passar em alguma que eu fosse escolher por comodidade. Então, eu realmente fiz pouca prova. Graças a Deus deu tudo certo, passei, estudei muito, 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 desde o primeiro ano, né, a gente, 2 anos de internato, então desde o primeiro ano eu estudei muito, foi o ano que eu mais estudei, assim, o primeiro ano. E aí no segundo ano eu consegui focar em revisar e fazer questão, então eu basicamente fazia isso, revisava e questão, revisava e questão, revisava e questão. Então, foi assim que eu me preparei e graças a Deus deu tudo certo. E uma coisa que eu lembro, só um adendo, é que você É. tinha um Instagram. Ela tinha um Instagram muito, muito legal, assim, que era um Instagram fechado. Explica, né? Só pros seus melhores amigos que te É. ajudavam no estudo, mas 50 explica aí. pessoas. Não, é porque assim, eu sempre gosto. Inclusive, o Derma, né, tá tudo nisso. Dermatera Quiz eu acho que a gente aprende muito ensinando os outros. Inclusive, esse era meu sonho, assim. Era isso, era sair de Manaus, buscar alguma coisa maior, melhor, mais especializada e voltar pra ser professora da faculdade. Esse era o meu sonho. Ainda tô no espaço de voltar, talvez não aconteça, porque São Paulo pega a gente de um jeito, né? Mas eu acho que eu admiro muito essa profissão de professor, assim, muito, muito mesmo. Eu acho que um professor muda a vida de uma pessoa e você ensinar alguém, você compartilhar o que você sabe, multiplica de uma forma gigantesca o seu conhecimento. Então, Você existe até aprende mais, né? demais. Existe uma pirâmide que eu não lembro o nome agora, mas é uma piramidezinha do conhecimento. E aí, na base dela, tem. Não lembro exatamente, mas Tipo, é assim. leitura, Ler, não sei o quê. ver vídeo. Ver vídeo, aí não sei o quê, não sei o quê. E no topo, assim, tem discutir. É. Então, tipo, é o jeito Tipo, que você ensinar mais. alguém a discutir sobre isso, né? Exato, é o jeito que você mais aprende. Não É. tem jeito, comprovado, e é isso. Não, e era muito legal esse Instagram, porque tinha vários tópicos das provas de residência médica que você gravava, tipo, pra câmera, explicando. E eu já vi, assim, eu via aquilo na época, nem existia o Teraquiz, nem existia nada do tipo, mas eu ficava assim, gente, juro, que pessoa maravilhosa, assim, porque eu também Imagina. amo essa parte de ensinar. Eu, assim, desde sempre, então eu já vi aquilo, eu já conectei ali. Falei, nossa, se algum dia eu for fazer alguma coisa, eu nem pensei isso, mas se fosse, tinha que ser você. E, não, mas muito legal, então. Então, isso ajudou também, né? Demais. Até hoje eu faço isso no Dermatera Quiz. Então, tipo, quando eu tenho uma coisa que fala, gente, eu preciso que precisa estar na ponta da minha língua, eu preciso saber, preciso colocar. E aí eu vou fazer um post, e aí eu vou lá e coloco dermatoses fotossensibilizantes. Aí até hoje eu vou lá, não, salvei aqui, aí eu vejo, confiro. Então, eu acho que é um método super válido. Assim, recomendo. Pra quem não pratica ainda, recomendo. Ótimo. E então, assim, aí você começou a residência, e aí, quando você entrou na residência, tem algum episódio, assim, que te marcou? Quais foram os pontos positivos? Como foi a experiência da residência em si em dermatologia? Era o que você esperava mesmo? Era mais do que eu esperava. Não, assim, de várias formas, era mais do que eu esperava. Eu não esperava que eu fosse gostar tanto. Gente, eu sou muito apaixonada. Quem me conhece sabe o quão apaixonada eu sou por dermato, assim. Eu realmente, eu acho incrível ver as lesões, você ficar, assim, admirando e vendo cada estrutura, cada vaso, cada elevação, cada relevo. E dali, a nossa mente, ela funciona assim. Eu vejo uma pápula eritemato descamativo, eu vou pra um capítulo. Eu vejo uma pápula umbilicada, eu vou pra outro. Então, eu até tava brincando com um amigo meu clínico que me descreveu uma lesão e aí ele falou, não sei o que, lesão umbilicada. E aí minha cabeça foi pra outro capítulo do livro, assim. Quando eu vi a lesão era totalmente diferente. Eu falei, você entendeu? Você descreveu, você me confundiu mais ainda, porque a gente funciona assim, sabe? A gente funciona vendo mesmo e pela descrição. Então, teve esse ponto de que eu realmente me apaixonei mais do que eu achava que ia gostar da residência. E o outro ponto também é que foi mais difícil do que eu esperava. Então, assim, ao contrário do que muita gente pensa, que dermato enfim, né? O protótipo da dermato, andar de salto. Não que eu não esteja de salto agora. Exato. Estou não de que ela não salto. esteja impecável, mas... Mas tem o protótipo, né? De, enfim, ser... Enfim, todo mundo sabe. Patricinha. Patricinha, Barbie, a gente gosta de ser? Gosta, mas a gente gosta da doença Botox em também. dia. Botox em dia, colágeno em dia também. Mas tem que estudar muito, é muito difícil. Tudo parece igual no começo. E é muita vivência, assim, não tem jeito. Você tem que ver, e não adianta só ver, você tem que estudar e entender. E, assim,
foi mais difícil do que eu esperava. Foi melhor do que eu esperava, mas foi mais difícil do que eu esperava também. Rotina de horário na residência também, pessoal. Não, 3 horas da tarde, dermato já tá indo pro segundo salão de beleza, gente. Não é assim. Acabei de sair do hospital, inclusive. Já são, sei lá, 8 7, horas, 8. E é isso. Acho que esses foram os 2 pontos que me surpreenderam. Uhum. Positivamente, no fim, mas foram diferentes do que eu imaginava. E tem algum episódio, assim, da residência que te marcou? Então, alguma coisa, assim, que você lembra positivamente da residência? Amizades? Foi bom? Ai, Como foi? tudo. Eu amei muito a minha residência. Eu amei muito. Fiz grandes, grandes amizades. Rebeca e Carol. Amo vocês. Éramos em 3, então a gente ficava muito, muito junto. E meus R-, R+, era assim, a gente ficava sempre muito junto. E na residência do Círio, a gente faz o primeiro ano em clínica médica. 9 meses em clínica médica, mas a gente acaba fazendo muita coisa de clínica, né? A gente dá plantão de emergência e tudo. E aí, nisso, entram neurologia e a própria clínica médica, né? E a gente faz muita amizade, então esse contato com outras especialidades foi essencial. Fiz muitos, muitos amigos. Minha melhor amiga da vida é neurologista que estava esse primeiro ano comigo. Então, cada ano teve muita coisa que me marcou, assim, os plantões de emergência, a gente tem muita história, assim, que até hoje, se juntar, a gente começa a contar e dar risada. O meu R2 foi marcado pela minha preceptora maravilhosa, Ludmila, doutora Ludmila, que me ensinou muita, muita dermato. E assim, uma coisa que eu lembrei agora é que no começo você é tão, juro, é um outro mundo totalmente diferente que a Lud chegava, falava assim, isso é isso e isso, e a gente não sabia, obviamente, o que era, né? Mas ela falava assim, passa um corticoide de média. Aí eu falava assim, tá, Lud, mas corticoide de média, você precisa me dizer o nome, sabe? É muito específico, uma coisa muito E é muito aprendizado, diferente. né? É muito aprendizado. É uma curva, assim, muito grande de conhecimento. Você tá embaixo, assim, do nada, você percebe que você sabe muito, porque você, de repente, viu muita coisa. Uhum. E E saindo da residência, tem alguns caminhos, né? Algumas pessoas vão direto trabalhar e outras pessoas também buscam o fellow, que foi o que você fez, né? No seu caso, foi oncologia cutânea. Isso. Na USP, como que foi isso? É difícil entrar? É um processo? Como que foi tudo? E como que foi a experiência do fellow em si? E mudar de instituição, né? Que você saiu do Círio e foi pra USP. Como foi? Foi ótimo, foi uma experiência, assim... Eu já sabia que eu queria fazer R4. E sabia que era oncologia cutânea? Sabia. Eu entrei na dermato querendo onco. Isso tem uma história meio familiar também, mas eu sempre soube que eu queria essa parte de onco, mas eu achava que eu queria cirurgia. Então, eu tava muito certa de que era cirurgia, porque cirurgia é muito onco, né? Você vai tirando ali. Sex-CBC tem muito disso, tem muito onco. E aí, eu fiz a prova de cirurgia pro HC, não passei, tinha uma vaga só. E fiz a de oncologia clínica também. A oncologia clínica vinha muito linfoma cutâneo. E, assim, linfoma é uma parte muito, muito específica. É extremamente específica, inclusive entre os dermatologistas. E raro, né? São doenças raras na dermato. E aí, eu não sabia se eu queria muito, se era a minha vibe fazer linfoma. E aí, Mas eu fiz a prova, porque eu sabia que eu ia ver outras coisas de oncologia também. E aí, eu passei pra oncologia. E não tinha passado pra cirurgia. Eu falei, bom, vamos lá, né? Vamos ver. E aí também me apaixonei, assim, por linfoma. Que eu quero entrar nessa área de pesquisa. A gente já tem tema de doutorado pra linfoma, porque também eu me apaixonei demais. Fui super bem recebida sobre isso de sair da sua residência, né? E sua instituição e ir pra outra. Foi super bem recebida no HC. Tanto é que fiquei por eles, me chamaram, então eu fiquei muito feliz. E qual foi a outra pergunta? Então, entrou no fellow. Além do fellow, consegue conciliar trabalho? E como que tá esse ano agora que você acabou seu fellow e começou como preceptora? Como que é conciliar tudo, né? Como que você pensa em relação às possibilidades de carreira aí na dermato? Eu já trabalhava desde o meu R3, eu fazia plantão de clínica e trabalhava como clínica no começo, R1, R2, não tem jeito, a gente tem que se sustentar aqui em São Paulo. Inclusive, tudo muito caro, não tem jeito, tem que trabalhar. E aí, trabalhei bastante no meu R1 e metade do R2. E a partir do R2, você vai ficando muito dermato. E não tem jeito. Quando você vai especializando mesmo, você fala, gente, eu não sei mais aquilo. Então, tipo assim, E normal, né? Normal. Cada área, não tem jeito. Você perde também a mão. Perde você não a vê mão. os pacientes sempre.
E aí eu ficava com medo, né, de estar fazendo coisa errada. Tipo, era totalmente minha responsabilidade. Se tivesse alguma atualização em infarto, eu, sei lá, tinha tratado o infarto direitinho, seguindo o caminho certo, assim, há 1 ano. Então, se tivesse qualquer outra novidade, eu não saberia, então eu não estaria tratando o meu paciente do melhor jeito. Então, eu Isso também é escolhi. uma coisa que, pra mim, não dá, assim, Não não dá, dá. não dá. Acho que tem uma hora que você acaba fazendo mal pro paciente, né? Não Exato. tem jeito. E você escolheu aquela área, você vai naquela área. E é um momento até que você fica meio assim, nossa. Tem um julgamento externo, né? Nossa, ela é dermato, ela não sabe mais disso, não sei o quê. Mas, gente, não tem como. Você estuda só um órgão a vida toda, você estuda tudo de pele. Não, e que Não é tem muita coisa, né? como. Não é que é pouca coisa, é tipo muita coisa, com muito desdobramento, com muito conceito, muita teoria. Não é fácil, Isso. né? Isso pra toda Toda especialidade, pra toda especialidade. especialidade. E não tem jeito, quando você não sabe, você pergunta de quem sabe, e é isso, a vida funciona Uhum. assim. E ou estuda também, né, É. óbvio, outro caminho, mas perguntar de quem sabe é um bom caminho também. Mas, então, trabalhei no meu R3, mudei pra dermato e comecei a trabalhar em convênio. Acho que é o primeiro caminho de todo mundo, trabalhar em convênio, Quando né? sai da residência, convênio. Eu comecei durante a residência no R3, que eu queria pegar a mão. E pra me sustentar também, porque eu Uhum. não tava mais dando plantão de clínica. E continuei um pouquinho, acho que uns 2 meses depois de terminar a residência. No convênio, assim, é muito paciente e eles te colocam em umas situações que não são muito agradáveis, sabe? No sentido de pouco tempo pra atender cada paciente, eles encaixam muito paciente, então às vezes tem convênio que é 6 pacientes por hora. E não tem como você fazer uma boa dermatologia nesses parâmetros, Eu né? acho que é nenhuma especialidade, né? Não tem como Nenhuma. você fazer uma anamnese bem feita, entender fatores ali relacionados em 15 minutos, 10 minutos às Sim, vezes. Isso sem contar quando tá atrasado e você tem, tipo, 8 minutos pra ver o paciente com exame exato. físico, né? E Então é muito imprimir as ruim. coisas, escrever as coisas, isso também não leva tempo, né, no final, sua receita, etc. Então, no final, nem acaba sendo 15 minutos, acaba sendo menos, né? É, E aí, paga mal, então, assim, não paga uma consulta. Era por período ou era por consulta? Existem uns que são por período, que são menos, mas o ideal é a maioria é por consulta. E paciente falta, então já fui muitas vezes pro consultório lá do convênio e o paciente não ia, então eu acabava pagando pra trabalhar. Nossa, e aqui em São Paulo, sei lá, você vai pegar um Exato, transporte, tudo já foi caro, né? Não tem jeito. exato. E eles pagavam quanto por paciente, mais ou menos? Ai, não me matem, mas assim, era baixo. Todo mundo, a gente conversa entre os médicos, né? Mas era, sei lá, R$ 30, 35 cada paciente. Aí se você fosse fazer. Já fiz biópsia por, sei lá, R$ 20 ou menos. Então, tipo, você estuda pra caramba e faz uma biópsia de pele, porque não é só o ato de fazer a biópsia, né? Tem toda Lógico, a né? indicação, tem todo. Enfim, ganha pouco, não é uma coisa que. Você sabe que tá no convênio, mas não quer isso a longo prazo. E aí, quando eu teve uma outra clínica maior que eu fui trabalhar, mas também de convênio, foi quando eu passei no fellow e eu falei pra ela, olha, eu não vou conseguir trabalhar o tanto que você quer. Tipo, ela queria que eu ficasse muitos turnos e eu falei, não, preciso me dedicar pro fellow. Ela não gostou muito, que eu não estaria muito na clínica e eu também já tinha uns pacientes particulares que eu tava atendendo numa sala alugada, tudo. Então, quando um paciente vinha me procurar, eu indicava o meu trabalho, ele tava me procurando, né? E aí também eles não gostam muito disso, então eu decidi sair e ir nesse rumo do particular. Então eu falei, a pessoa tá querendo vir comigo, ela vai vir comigo. Eu vou alugar uma sala, eu alugava por hora no começo. É, E aí fazia o meu atendimento ali. Então levava minhas coisas. Muita gente faz isso na Dermato também. A gente vai com a nossa malinha, leva as coisas que precisa e monta o consultório lá na hora. As coisas é tipo um dermatoscópio, o que que é? Dermatoscópio e as seringas e as agulhas. E é É, um, sim, é um sim. consultório e uma mala, entendeu? Uhum. E aí, não, esse paciente. Botox, não tem jeito. O que a gente mais atende é Botox. E aí, quer fazer Botox? Vou levar o Botox no gelinho. E aí, você leva tudo, prepara tudo. E foi indo. E isso foi crescendo. Um foi indicando o outro. E foi crescendo de uma forma que hoje eu consigo me sustentar com esses meus pacientes Ótimo. particulares. E aí, no fellow, eu conciliava mais com visita hospitalar, que eu faço também. Que eu faço porque eu gosto muito. Eu acho que eu gosto de estar em hospital. Então, também não é pelo salário, porque o salário de visita não é lá essas coisas. Você consegue ganhar mais na dermato. Mas eu gosto muito disso. E você vai conciliando horário ali, horário aqui, chega tarde. Mas vai arrumando ali na agenda.
E aí, com a preceptoria, a mesma coisa. A preceptoria me tira um grande tempo, né? Não é me que tira, porque eu ganho, Sim. pra mim, é sensacional. Mas aí você passa o consultório pra noite, o que não dá pra fazer, você... Então, vira uma agenda cheia, cansativa, não vou negar. Uhum. Mas acho que é um caminho que você escolhe, né? Eu Sim. escolhi isso. Quais outros caminhos que existem, assim? Tem gente que vai pra pesquisa, tem gente que escolhe só estética. Isso varia, assim? Muito. E essa é uma das coisas boas na dermato, né? Você tem muita área de atuação, muita área de atuação. Se você quiser não ver paciente, você pode entrar em laboratório, tudo, e seguir esse caminho. Ah, o caminho de laboratório também, né? Existe esse também, você pode ser super acadêmico e seguir essa vida de pesquisa. Você pode seguir a vida da cosmiatria, fazer estética, ganhar muito dinheiro com isso, mas também é uma vida que você precisa investir nela, precisa investir no seu consultório, precisa investir Aparelho, em né? aparelho, mídia social. Eu acho que, assim, investe muito. Quem quer ir pra esse caminho tem que ter a consciência de que vai investir muito em mídia social. E tem o caminho que vai um pouco no caminho acadêmico também, que é esse de estar em hospital e tudo. Porque você não estando em hospital, é muito difícil ver algumas doenças no consultório, né? Então, Exato. chega uma ou outra, mas a grande leva de consultório, se você realmente não quiser se especializar em algo, é estética. E aí, você acaba não vendo muita doença e do mesmo jeito que você esquece da clínica, você... Infelizmente, acaba esquecendo da dermato que você aprendeu também. Porque você não tá vendo, você não tem mão, isso é normal, é natural. Mas tem todos esses caminhos aí. Tem cirurgia, se você quiser só ficar fazendo cirurgia, você consegue. Faz uma especialização de cirurgia e fica fazendo cirurgia em hospital, isso dá também. Então tem muito caminho. Ultrassom, dá pra fazer ultrassom. Dermatológico, né? Dermatológico. Dá pra fazer mapeamento, se você quiser se focar só em mapeamento e viver de dermatoscopia, dá pra fazer só dermatoscopia também. Mas são escolhas, né? Escolhas no que você quer focar e o que você planeja pra sua vida. Sim. Eu acho que independente também, assim, essa parte de acabar investindo em mídia social, eu acho que é independente da área da dermato também, Hoje em né? si. Hoje, e assim, não tô falando nem só da dermato, eu acho que qualquer área. Infelizmente, assim, eu não sou a pessoa das mídias, mas é uma coisa que acho que toda especialidade médica tá Sim. requerindo hoje em dia. Tipo, Hoje em dia, sim. é um canal de aquisição importante, não dá pra negar. Assim, por muito tempo, muitos médicos negaram isso, mas tá meio que agora todo mundo também correndo atrás e fazendo o seu, porque você tem, assim, você não precisa só ser bom, né? Você tem que ser Sim. bom, se mostrar bom, Exato. tá presente, tá postando, porque senão outros médicos piores vão estar lá fazendo isso também e Exato. captando, desviando o paciente, captando o paciente, enfim. Isso sem entrar na esfera ainda de picaretagem, né? Ah, não, é outra... Pessoas que não fizeram residência e soros e enfim, né? Então a medicina tá um caminho difícil, mas assim, o que a gente tá vendo pelo seu próprio relato da dermatologia é que existem muitos caminhos disponíveis. Se você é sério, tem uma boa formação, o caminho vai se abrindo também Sim, à medida com que você vai certeza. caminhando, né? Então isso é muito bom, assim. Só vendo sua trajetória dá pra ver o tanto de possibilidade e boas oportunidades, né? Que Sim. você teve e tá tendo e colhendo os Graças a Deus. frutos aí desse esforço todo, né? E Essa questão da mídia social, eu tenho um ponto, assim. Eu acho que concordo plenamente com o que você falou, inclusive sobre outras especialidades. Acho que agora todo mundo tem que fazer. Mas eu vejo mídia social como um portfólio seu ali, sabe? Tem gente que investe pra você captar realmente paciente por mídia social, e isso faz parte de uma escolha sua. Porque aí você vai escolher o tipo de paciente que você quer, né? Eu acho que isso de saber se posicionar em mídia social também é uma forma de você escolher quem você quer atender, total. né? E pra mim, mídia social eu tento, eu posto bastante. Eu, naturalmente, Luma, já posto muito. Eu amo. Mas eu tento deixar o meu Instagram como um portfólio meu, né? Colocar as coisas de dermato. E isso é até difícil quando a gente vai contratar algum serviço, porque às vezes você pega no pé e você fala, não é assim que eu quero. E aí, não, mas você tem que fazer desse jeito, porque é desse jeito que vai engajar. E eu falo, não, mas eu não quero engajamento. Eu quero que quando o paciente fale, alguém indica, nossa, vai na doutora Luma, porque ela resolveu o meu problema. Eu gostei muito, porque a consulta foi maravilhosa, enfim, é isso que eu quero. E aí, a pessoa indicada vai lá, tá, mas quem é Luma? Não tem jeito, a gente vai ver o Instagram. A gente abre o Instagram, é o meio mais fácil a gente conhecer alguém hoje em dia, né? Então, eu vejo o meu Instagram dessa forma, é um portfólio que a pessoa não vai lá, que eu não vou fazer a pessoa vir
por mim através dele. Mas quando ela procurar por mim, e ela vai, se alguém falar de mim, ela vai. Eu quero que ela veja o meu perfil, eu quero que ela saiba quem eu sou, eu quero que ela saiba como eu falo, e se ela tá disposta a ter uma consulta comigo daquele jeito que eu tô ali, porque eu sou aquilo ali mesmo. E eu acho que essa é uma forma de eu escolher meus pacientes também. Não, eu acho 2 pontos perfeitos que você trouxe, assim, que eu concordo 100%. O primeiro é que os pacientes te escolhem e você escolhe seu paciente também. Porque o paciente que vai conectar com você, ele conectou com você, com o seu estilo de vida, com o jeito que você fala. Às vezes a pessoa tem uma voz, assim, que te irrita, que o paciente... Juro, tipo, acontece. Eu já ouvi paciente falando que não foi na médica. Meu pai, inclusive. Paciente, meu pai. Ele não foi na médica porque ele achou a voz dela irritante. Eu juro por Deus. Gente. Então, e a mulher, assim, super bem formada. Enfim, só pra... Tem que ter uma conexão bilateral, né? Então, eu acho que tem esse lado da rede social muito bom, porque você tá garantindo ali que o paciente que tá indo em você já teve uma conexão prévia, a chance da consulta fluir bem e de você conseguir conectar e ajudar esse paciente é maior, porque ele já gostou de você antes. Então, porque tem essa coisa da conexão, né? Às vezes não dá, não dá. E, enfim, isso é um ponto muito bom. E o outro ponto que você trouxe, que eu amei, foi essa questão dessas agências de marketing médico. É uma coisa que me incomoda muito também, porque eu acho que eles têm uma fórmula que eles tentam aplicar pra todo mundo. Padronizar, né? Pessoas completamente diferentes, que eles querem aplicar os mesmos posts, com as mesmas frases, com o dia do médico, E assim, não é isso que vai conectar com o seu paciente. O que vai fazer o paciente conectar com você e gostar do seu perfil é justamente o motivo de você ser diferente. Então, espontaneidade, exato. Por muito tempo, assim... eu acho que quando eu comecei o Instagram da radioterapia, era a gente que fazia os posts. Eu lembro. Assim, a gente ia lá no Canva e fazia, e foi assim, um conhecimento maravilhoso, inclusive, que eu amava. Porque é o seu jeito que tá traduzindo ali também. Então, óbvio, né? Na nossa carreira médica, a gente não tem tempo de fazer post no Canva nem nada, mas eu acho que tudo que tá ali tem que traduzir o que você acha. Sim. E se não faz sentido, não faz pode. sentido. Exato. Ponto, sabe? Não tem que ficar, a regra é essa, tem que ser dessa forma, não tem que nada, entendeu? Sim. Você tem que ter os seus pontos de vista fortes, até na hora de contratar uma empresa, uma agência, pra traduzir o seu modo de ser ali. Senão vai ficar todo mundo igual, com os mesmos templates, com o mesmo conteúdo. Porque é isso que dá certo. Mas às vezes não é isso, entendeu? É mais que isso, né? Sim. Então, eu acho que é importante também a gente, como médico, cada vez mais entender, até da parte de marketing, o que a gente quer comunicar, quais são as nossas linhas editoriais ali dentro, e não ficar 100% delegando isso pra uma agência, porque não vai sair do seu jeito, e às vezes não vai passar a mensagem que você quer também. Então, achei esse ponto muito bom, porque não é todo mundo que pensa dessa forma. Adorei. Resumo, usem AudioTune. Brincadeira. O que é isso? É pra deixar a voz bonita pra não ter voz irritante e o paciente com você, tô brincando. Mas é uma boa eu nem também, sei se é AudioTune, eu só lembrei de FaceTune, mas deve ser AudioTune. Mas deve ser. Enfim. Mas e aí? Aí agora, então, você tá nesse ano da preceptoria, especializando ainda mais, né? Aprendendo ainda mais, eu imagino, lá na USP. Deve ser muito legal o ambiente. E depois, assim, você quer seguir mais pra área de estética, conciliar os dois, ou mais pra área de doença? Qual que é o seu plano, né? E já vi que voltar pra Manaus você não vai. Desculpa, gente. Muita gente pergunta, você vai voltar? E eu falo, não sei. Mas eu pretendo muito seguir na área acadêmica. Eu gosto muito, não tem jeito. Eu gosto de estar com os residentes, eu gosto de estar discutindo caso, eu gosto de estar aprendendo todo dia. Tem professores lá que estão há não sei quantos anos da dermatologia, 30, 40 anos, e eles falam, todo dia que eu venho pra cá, eu aprendo algo diferente. Então, eles que têm 40 anos em dermato, quem dirá eu que acabei de nascer na dermatologia, não vou aprender mais, né? Então, eu gosto muito, muito desse ambiente. Eu gosto de fazer a diferença na vida do paciente e resolver, né? Eu gosto, assim, na dermato, muitas coisas não resolvem, muitas coisas são crônicas e a gente tá ali controlando, mas... Não sei, eu sinto que eu faço muito bem ali pros pacientes, sabe? Na estética tem muito isso também. É muito legal quando o paciente se sentir melhor, autoestima, e se sentir mais bonito e sair do seu consultório. Meu Deus, eu tô linda, e mandar mensagem no outro dia. Nossa, não gosto mais de usar filtro, tô me sentindo linda. Olha essa pele, olha essa cutis. É maravilhoso também. Então, a dermato consegue ser maravilhosa de vários jeitos. E aí eu pretendo, que é uma coisa que acho que é possível, conciliar os dois. Então... Ano passado, no Fellow, eu tava tendo, assim, uma vida... A minha vida tava muito boa, tava perfeita, porque de segunda a quinta
eu ficava no hospital, ficava fazendo visita, tudo. E a sexta era o dia todo de consultório. E no consultório eu fazia mais estética. Então... Era um equilíbrio bom, Nossa, era maravilhoso, assim, sextou e aí tá fazendo conversa. Porque no consultório é diferente, né? Você tá ali tomando um cafezinho, você tá fofocando e você tá perguntando como é que tá tudo. Então é um clima leve, é um clima... Você tá... É feliz, assim, é um clima legal. Quando é estética, né? Claro. Quando não é também, a gente fofoca quando não é doença. Mas... eu acho que dá pra conciliar sim. É só você arrumar a sua agenda de um jeitinho que dá, mas dá pra conciliar sim. Até porque, querendo ou não, o que você vai ter mais retorno, principalmente nesse começo, que a gente ainda não é super referência em alguma especialidade, né? Subespecialidade, é cosmiatria, né? Mas a minha intenção é conseguir equilibrar, mas, se Deus quiser, um dia ser referência em... oncologia cutânea em linfoma, que é onde eu quero fazer meu doutorado. Eu não tenho nem dúvida nenhuma. A gente vai ter pacientes em conjunto amém. na oncologia cutânea. Não Tratei tenho uma nenhuma. radiodermite semana passada. Aí sim, Inclusive... corticoide. Não queima, TT, não é só corticoide que a gente usa. Teve toda uma avaliação. Mas, enfim, ela parou de fazer a radioterapia e por conta da radiodermite, aí a gente tratou e depois ela voltou na outra semana a fazer a radioterapia. Qual o sítio? Mama? Não. Não, era... pelve. Reto. E aí Reto, canal anal. Todo canal anal tava... Enfim. Aí realmente uma radiodermite importante. Tadinha, não tava nem conseguindo andar. Isso é muito bom, gente. O paciente não tava conseguindo andar e aí... E você melhora, consegue dar... é maravilhoso. Né? Melhorar o paciente ali é muito bom. Uhum. E como que você vê o futuro da dermatologia, assim? Você acha que IA vai chegar também na dermatologia? Já chegou? Já tem alguma coisa que você usa na prática? Como que tá isso? Ou mais pra prontuário? Como que é? A tecnologia ajuda muito na dermato e eu acho que tem muitas áreas que pode ajudar mais. Eu faço mapeamento e acho que a tecnologia... Primeiro, o próprio mapeamento, o próprio Photofinder já é uma... O próprio aparelho, né? Isso, o próprio aparelho, o software, que é um sistema... Pra quem não conhece, pra quem não sabe, é basicamente um software que você vai tirando fotos em uma câmera profissional e ele guarda essas fotos de forma que quando você fotografar novamente, ele compara as duas e consegue dizer... Assim, atualmente ele diz de uma maneira meio mais ou menos ali, mas ele consegue deixar as duas fotinhas comparadas e você vai comparando se tem novas lesões, se a lesão mudou, o que apareceu de novo, enfim, o que sumiu. Com a dermatoscopia, que vê lá dentro da pele, né? Que vê a pele ampliada. E aí, hoje ele faz isso meio mais ou menos, assim, de ver lesões novas. Então ele aponta qualquer lesão como lesão nova, lesões que não são melanocíticas, né? Que não são pintas. E aí, isso é meio ruim ainda, mas nos novos congressos, tudo já tá sendo validado IA pra isso, pra fazer... Isso eu acho que vai ser muita diferença, assim. Porque como tem um padrão visual, você vai treinar, né? Você não, né? Vão treinar, tipo, esses padrões. Óbvio que vai ter que ter um médico vendo isso, mesmo porque um erro diagnóstico seria extremamente danoso pro paciente, fora as questões éticas disso. Mas eu acho que prever padrões e ver o que tá fora desse padrão, com certeza é uma coisa que deve estar vindo aí pra prática já. Talvez a parte também de pedir medicação de alto custo, talvez isso também ajude com a parte de IA, né? Tipo, principalmente prontuário. Ainda não sei nada que faça isso, mas eu espero que tenha, porque ninguém merece a gente ficar, juro, aquilo facilmente um robô consegue fazer, né? Exato. Tipo, esse negócio de medicação medicação de alto custo. E depois só checar também, né? Exato. Essa parte da IA acho que é, tipo, super futuro, assim, na dermato. Super. Vai vir, e eu acho que também é questão dos novos aparelhos, igual você falou, né? Não só da dermatoscopia, mas tecnologia. Não, então, entrando nessa estética. parte de cosmiatria, nossa, esquece, todo dia, toda semana. Literalmente, se você faz cosmiatria, principalmente laser, toda semana você tem que estar atualizando, porque é muita coisa nova que surge. E na parte clínica, tem essa atualização também, que surge, assim, novos medicamentos, artigos que vão mudar ali a conduta, ou é mais na cosmiatria que tem essa atualização maior? Tem muito na cosmiatria de tecnologia, mas na clínica, em relação ao artigo, a gente consegue, principalmente os imunobiológicos que estão vindo com tudo, e realmente faz muita diferença imunobiológico. Então, lesões antes que você não sabia o que fazer, que você já tinha gastado tudo, né? Não tinha mais, o paciente ia ter que conviver com aquilo. Hoje a gente consegue praticamente zerar a doença, né? Principalmente psoríase, pênfigo, pemphigoide, que são lesões, que são doenças que atrapalham muito, né, a qualidade de vida da pessoa. Então, acho que de maior, assim, de medicação, com certeza são os imunobiológicos. Imunoterapia também, no melanoma. Então,
Nossa, é incrível, assim, a imunoterapia no melanoma salva vidas de um jeito, juro, quando a gente acompanhava com o doutor Rodrigo, no Munhoz? Sírio, com o Uhum. Munhoz, perfeito, maravilhoso. Eu nunca esse foi o evento que me marcou, tá aí, lembrei agora. Era um paciente com melanoma metastático, e aí o crânio estava, assim, chuveirado, era metástase pra tudo, assim, tudo. Eu olhei, assim, e aí ele mostrou uma tomografia normal do lado. Aí eu falei: "Ah, mas quem é esse outro paciente?" E era o mesmo paciente. Então, tipo, tinha limpado tudo, a imuno, assim. Então, eh, isso me marcou muito. Eu falei: "Gente, melanoma", se assim, no SUS, que a gente não tem imunoterapia, realmente, é muito triste que você vê o paciente morrer, não tem o que fazer, não tem medicação, né, pra isso no SUS. No particular, quando você vê o poder disso, né, é muito absurdo a É. imunoterapia, assim, quando dá certo, ela dá e você fica sem acreditar, é um resultado muito bom. E cada vez tem surgindo novas moléculas, cada vez mais alvo, né, cada vez mais pra Mais aquilo. target para aquela mutação que aquele Exato, paciente tem e super personalizado, né? exato. E assim, até IA também ajudando nisso de predizer padrão de resposta, isso é muito Isso. interessante. Na pós de oncodermato do Sírio, eu dava uma aula justamente de radiação de metástase, sistema nervoso central, em pacientes que estão usando imunoterapia. Como que isso deve ser feito, se pode Uhum. fazer antes, junto, durante, concomitante. E aí, a questão principal era o efeito que isso tinha, mas também toxicidade. Então, Sim, acho que é um campo, assim, que tem muito pra crescer e só pra dar, assim, vem pra dar qualidade de vida pra esses pacientes e mais tempo de vida, né? Então isso é muito legal. exato. E eu ia falar exatamente disso, que assim, é uma coisa que tá abrindo portas, essa coisa da imunoterapia, mas e quem faz é o onco, né, não é a dermato. Quando já vai pra químio, imuno, tudo é oncologista. Mas tem muita reação adversa a quimioterápico, a imunoterápico. Então eu acho que cada vez mais a gente vai ter que se especializar também nessas reações Sim, adversas cutâneas. sim. Reações No adversas que às vezes o onco não maneja, né? Ele vai acabar Não, é. encaminhando e... E ele tem que caminhar mesmo, porque não tem jeito. Às vezes, é, a gente tem no ICESP, a gente tinha um ambulatório no Fellow de toda segunda-feira. A gente só via reação adversa imunoterápico, quimioterápico, enfim, terapias oncológicas. E não tem jeito, tem que ser o dermato, porque a gente tá acostumado a ver lesão, às vezes o onco acha que tá melhorando ou piorando, e na nossa visão é o contrário. Então, não tem jeito, tem que encaminhar pro dermato, que o dermato tá acostumado com aquilo, sabe ver. Mas é um campo que a gente não tinha tanto contato e eu acho que a gente vai ter cada vez mais agora. Então, é uma nova área de atuação aí também. Ótimo. E que dica você daria para as pessoas para, acho que estudar dermatologia, além do dermaterapia que você vai explicar, e também atualizar, assim, o que você acha que foi útil para você, tipo, te ajudou e te destacou na carreira? O que você daria de dica, assim, nesse sentido? Acho que a minha maior dica é estudar, isso para toda residência, né? Estudar os casos que você viu no dia. Com certeza, eu também sempre falo isso, porque é o Sempre. que mais fixa, né? Não tem Você tá jeito. ali na sua frente aquele caso, né? Uhum. E aí, no livro você estuda uma coisa, na vida é totalmente diferente. Então, assim, leia o livro, óbvio, lê o que tá escrito, mas também lê depois do caso e tenta fazer novas associações com o caso que você teve. Porque, voltando pra primeira pergunta que a gente fez, é isso que vai gerar discussão, é isso que vai te engrandecer, é isso que vai te abrir novos links, novas conexões neurais, etc, etc. E E muitas vezes é diferente, né? O paciente ao vivo é diferente do paciente do sempre, livro. sempre. Às vezes é muito livro, né? E aí não tem jeito. Aí você. Quando é muito livro, aí é o momento que você lembra. Isso aqui é de livro. Eu li e tava desse jeito. Esse paciente leu o livro. Mas quando é diferente, você tem que aproveitar muito quando esse Sim. paciente é diferente, né? Pegar, estudar, discutir, ver com o chefe, ver outras opiniões, que às vezes nem vão ser as mesmas opiniões, e aí você Exato. vai criando a sua também. Então, Exato. eu sempre falo isso, assim, residência, principalmente no início, vê todos os casos e estuda todos os casos, sabe? Durante o caso, depois do caso, no retorno. Então, isso é Uhum. muito, muito importante, né? E você vai pegando um pouquinho de cada chefe, né? Ainda mais na dermato. A dermato tem muito do jeitinho de Linha, cada né? Uma um. linha. Exato, assim. Ah, eu gosto mais de fazer corticoide tal, eu gosto mais de fazer azatioprina do que mico. Por quê? Porque eu gosto, e é isso, nos meus pacientes é assim, e tem muito disso, sabe? Então, você vai vendo o que dá certo pra cada um, e se você respeita, porque aquela pessoa tem muito mais experiência que você, e é isso, vai pegando o melhor e o que se adequa na sua rotina de cada chefe e vai fazendo a sua linha, né? Acho que esse é um conselho que eu daria também. Mas assim,
ainda vou falando dos casos diferentes, né? Vi um caso diferente, estuda e estuda com artigo. Não tem, teve uma chefe minha que uma vez, eu nunca esqueço disso também. Eu tava fazendo não lembro se era relato de caso, algum trabalho assim pra apresentar. E aí eu tinha colocado umas referências e ela me mandou um textão de manhã e falou assim, falou tudo, babá, corrigindo, e no final ela falou assim: ajeite essas referências e refaça. Suas referências têm mais de 5 anos. Então, tipo, Exato. você não pode estudar com coisa. 5 anos é muita coisa já. Hoje, se a gente já tem outra coisa, Exato. já evoluiu cada área, especialidade, né? Uhum. E a partir daí, meu filtro no PubMed agora é sempre 5 anos, então eu não leio coisas... Ótimo. A não ser que seja um trabalho muito clássico, enfim, deu nome, mas é isso, sempre estudar por artigo e se atualizar por artigo. E tem isso no Derma, né? Que você coloca lá o artigo exato, comentado. Newsletter toda semana. E eu acho que essa é a intenção do Derma, né? Assim, coisa que... Porque o que a gente tá vendo muito no Instagram hoje em dia são lesões muito... Assim, é bom pra fixar, é ótimo pra fixar lesões batidas e tudo, mas eu tento sempre colocar casos clínicos mais diferentes, casos clínicos que possam abrir pra uma discussão. Eu tento incentivar isso no grupo de WhatsApp que a gente tem, que as meninas vão mandando os casos que ela vê. Então, eu sempre falo, meninas, quando vocês tiverem dúvida, manda lá que a gente se ajuda junto. Porque eu acho que é nisso que você vai aprendendo, né? Então, tem o de fixar, que acho que já tem muito no Instagram. Hoje, se você abrir um Instagram de uma dermato, vai ter lá 10 posts iguais sobre, sei lá, as vasos arboriformes CBC. Mas o que saiu de novo sobre isso? Ano passado, o que falaram sobre isso? Qual nova estrutura que ainda não tá no livro? Qual que é o consenso? Como que país X trata? Como que país Y trata? Então, eu acho que artigo é um ótimo jeito de se atualizar. E a gente já tá até com um projeto, que você já sabe, mas eu vou falar pro pessoal, que é de fazer um Journal Club. Porque justamente aqui em São Paulo, eu acho que é mais comum a gente ter essas discussões, né? Journal Club nas residências e tudo. Mas na minha cidade eu nunca tinha ouvido falar assim eu nunca... Ouvido não, mas nunca tinha participado efetivamente de Journal Club. Na verdade, tinha um projeto, pra não falar que tinha mesmo o PET, que tinha Journal Club. Mas assim, não era uma coisa muito, muito disseminada. E aí, eu acho que é uma forma de outros lugares, da gente conectar outros lugares do Brasil que querem ter esse, entre aspas, acesso a São Paulo e acesso a tudo que a correria daqui, enfim, através do Journal Club. Então, a ideia é sempre estar mandando artigos diários, ou 3, 4 vezes ali na semana, que você possa ler 5 minutos, assim, um resuminho no Whats mesmo, que é uma ferramenta que a gente tá habituado a pegar todo dia, resume ali uns 5 pontos mais importantes e pronto, você tá atualizado. Do mesmo jeito que a gente pega pra ler jornal, que a gente pega pra ler, sei lá, a notificação que chega ali no seu celular do Exato. Globo, enfim. Não, acho que vai ser muito legal, assim. Eu acredito muito nesses projetos porque, basicamente, são o que você precisa saber de atualização. Só que muito mais que isso, num grupo de discussão, né? Porque, às vezes, a gente estuda sozinho, mas... esse artigo aqui foi positivo, mas será que muda minha prática clínica mesmo? Ou será que não? Ou será que é um artigo mais pra, enfim, deixar ali uma conclusão, mas que não é tão aplicável? Então, é legal ter outros dermatologistas também conversando numa comunidade sobre isso, né? De pessoas interessadas. Então, a Luma me mandou um áudio desse projeto... Acho que foi janeiro, né? Eu tinha acabado de voltar de São Paulo. E, assim, eu amei a ideia, eu achei maravilhosa. Tipo, é uma coisa que todas as áreas deveriam ter e achei demais, assim. Então, ansiosa pra esse início. Vai ser muito legal. Também tô ansiosa. A ideia é a gente fazer encontro pessoalmente também, né? Com um vinhozinho, talvez, um café. Mas esse networking é importante também na dermato, né? E eu acredito muito que a gente teve muito esse movimento do online, principalmente por causa da pandemia. Então, teve muito, tipo, vamos fazer tudo online, já que teve a pandemia, cada um da sua casa, no conforto da casa. Mas eu acredito muito agora também que a gente tá voltando um pouco pro presencial, porque a troca presencial, ela é diferente. Super. É diferente o jeito que você fala. Em casa, muitas vezes, as pessoas não estão 100% concentradas, a câmera tá fechada, tá fazendo outra coisa, tá otimizando o tempo. Você tá presencialmente com alguém, a conexão ali, a comunidade ali é muito diferente. Então, a Luma falou assim, vamos fazer presencial. Eu falei, não, bora fazer presencial. Coloca online também pra quem é de fora de São Paulo, mas acho que vai ser o máximo, assim, vai ser muito legal. Eu espero.
Vai ser. E na dermato também tem o banco, né, de questão, pra quem gosta de estudar com método ativo, que eu amo, mas assim, algumas pessoas não gostam, mas eu acho fundamental a pessoa fazer questão, ter questão comentada, e assim, eu não sou dermatologista, né, gente, mas os comentários que eu vi, assim, estão muito legais, assim, muito completos. Tá muito bom mesmo. A ideia do banco de questão foi também essa. Claro que vai servir pra quem faz TED e tudo, mas... convenhamos, né? A questão do TED, você vai lá e abre a prova do TED, que já tem lá o gabarito, tem a prova, mas a gente caprichou nas questões originais, né? Nas questões autorais. Então tem além muita das comentadas questão... do TED, Exato. tem também tem as questões inédita. autorais, inéditas, que você não vai encontrar em lugar nenhum, que a gente fez uma por uma, com todo carinho, enfim... Cada tema tem lá, pegou, você tá fazendo nada, tá, sei lá, entre o paciente e outro, vai lá, faz uma questão ou outra. Às vezes no Uber, né? Tipo, indo pra residência, tipo, Exato. aquele intervalo do almoço, é muito bom. Hoje, no aplicativo tem também calculadora, hoje mesmo eu usei o Pase, que tem lá, ensinei pra uma residente, e super prático também, abre lá rapidinho, quer lembrar de algum critério diagnóstico, tem no aplicativo também. Então, a intenção é sempre ir colocando mais, encher o aplicativo de coisa. Inclusive, se você quiser dar alguma sugestão, alguma coisa que você acha que tá faltando, pode mandar pra gente, a gente super acata. Mas a intenção é essa, manter atualizado, manter ali na palma da mão. O que eu acho, assim, é que o Teraquiz é muito uma comunidade viva, sabe? Ele é feito por médicos e para médicos. Então, assim, a gente ainda tem nossa atividade clínica, a gente trabalha, a gente é médico, a gente inspirou muito baseado no que a gente viu como necessidade ali. Sim. Então, tudo que tá lá é porque a gente usa. Calculadora, a gente tem os vídeos que são úteis, a gente tem a parte do quiz que é útil. Caso clínico, se você quiser discutir, ou as comunidades mesmo de WhatsApp, tudo são coisas que são úteis pra gente. E o que eu acho mais legal é justamente essa construção conjunta, sabe? Muita gente manda sugestão, adiciona isso, coloca aquilo, comenta esse artigo. Exato. Mandaram esses dias, na minha área, né? Um curso de radiobiologia ia ser muito legal, então a gente já tá delineando isso. Então, eu acho muito legal essa construção ao vivo mesmo, sabe? Sim. Que não é uma coisa engessada, é uma coisa que a gente vai construindo aos poucos pra ajudar todo mundo. Então, eu amo essa parte. Também amo muito. E qual conselho você daria pra um residente ou alguém que quer fazer dermatologia, assim? O que você falaria que seria o mais importante pra essa pessoa? Tipo, que você queria ter ouvido, na sua faculdade de medicina, que você gostaria de ter ouvido esse conselho. Só vai. Só vai. Inclusive, na faculdade, a gente escuta o contrário. A gente escuta... Nossa, uma vez eu escutei assim... Nossa, você é tão inteligente, por que você vai pra dermato? Meu Deus. Juro. Então, tipo, na faculdade tem muitos... Não vai, é só cosmiatria, é só estética. Área, né? Você não vai mais ser médico. Essa frase é... E assim, dermato é muito clínico, sério. É bizarro. Ninguém mais no mundo consegue fazer um diagnóstico, estabelecer um tratamento e dizer o que a pessoa viveu sem ela falar um ai só olhando. Então, a gente é muito médico, sim. Então, o melhor conselho que eu posso dar é só vai. Dermato tem espaço. Se você for bom, se você se dedicar naquilo que você faz e fizer a sua parte. Vai ter gente invadindo, vai ter gente fazendo um monte de coisa que vai dizer que é dermato, mas... É o que eu sempre falo pras meninas, já fritei muito a cabeça por conta disso na residência, assim, nossa, meu Deus, essa pessoa tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, e eu não... O que eu vou fazer se ela tá cobrando mais barato? Cara, faz o seu, dorme de consciência tranquila, segue o seu caminho que o seu reconhecimento vai vir. É aquilo, né? Você vai escolher o seu paciente, ele vai te indicar pra outra pessoa, que vai indicar pra outra pessoa. O que mais tem poder na medicina é boca a boca. Não tem jeito. Assim, pode ter Google, pode ter o que for, mas o boca a boca ainda é muito forte, assim. A gente mesmo, quando você vai no médico, você procura no Instagram ou pergunta de um amigo? Pergunta, óbvio. Eu sou assim, eu pergunto. E aí, alguém manda no grupo assim, né? Alguém conhece uma ginecologista? Alguém me indica um... Então, eu acredito muito nisso. E assim, incentivo as pessoas que querem fazer dermato, porque é uma especialidade incrível. Eu acho que tem várias maneiras de você ser feliz na dermato. Tem vários campos, é uma área que ainda tem muito a crescer. Eu acho que essa parte principalmente se você gosta da parte acadêmica, porque o que a gente tem visto muito realmente é estética, né? Dermatologista não tem jeito, a pessoa pensa logo em estética. Tem gente que, inclusive, entra na residência já falando, não, eu quero ganhar dinheiro, eu quero fazer cosmiatria, e é isso, e tá tudo bem. Mas eu acho que hoje tem muito mais disso. Então tá faltando, ou vai faltar mais ainda daqui 5, 10 anos, dermatologistas que sabem muito de doença, né? Então o que a gente tem hoje são os próprios dermatos encaminhando para os seus colegas dermatos, né?
Porque... Isso é muito interessante, porque é Muito. muito lei da oferta e procura também, né? Então, agora talvez está no momento caminhando para uma saturação da cosmiatria, Exato. apesar, né, de ser um cliente recorrente, que vai estar sempre lá, fazendo botox, etc., criando a demanda, né? Mas, ao mesmo tempo, vai faltar os profissionais dermatologistas que sabem ver doença. Então, é um equilíbrio que vai se restabelecer, que cada vez mais dermatos bons clínicos vão Exato. cobrar mais pela consulta particular, não vão ter agenda. E Justíssimo. tudo isso, né? E tudo isso que a gente sabe, porque Exato. a medicina é isso, né? Lei da oferta e da demanda, como qualquer outra área também. Então, isso é uma Sim. coisa muito legal, né? E se você fizer doença, se você... eu tinha muito esse pensamento. Nossa, eu quero muito fazer doença, mas eu vou ser pobre, eu não vou ter ninguém, e o que eu vou fazer? E eu tive um paciente que me marcou muito, que é médico também, inclusive. Se ele se identificar, amo você. Mas ele falou assim, nossa, eu vim com você por causa... Enfim, ele tinha um problema dermatológico, doença mesmo. E aí, no final, ele fez muita coisa e hoje a gente só faz procedimento porque, graças a Deus, o problema resolveu, né? Mas ele falou assim, Luma, o que me fez fazer tudo isso foi porque você resolveu meu problema no começo. Então, eu não queria fazer... preencher tal coisa, fazer botox, fazer ultraforma, não sei o quê, mas você ganhou isso porque você resolveu o meu problema no começo e eu fiquei apaixonado e é isso. Fiquei tratado e mais bonito. Exato. Então, tipo, uma coisa leva a outra. Não tem jeito, vai dar certo. A gente fica desesperado achando que não vai dar, que não tem espaço. Tem espaço. Tem muito Foque espaço pra numa médico boa bom. formação, né? Exato. Acho que a boa formação é o caminho. É onde você vai se destacar e se diferenciar da grande, grande, grande maioria. Sim. Maravilhoso, amei a conversa. Eu também, foi super natural. Antes do Super podcast, natural. porque antes do podcast eu falei, TT, a gente precisa fazer a gente precisa treinar, o que a gente vai falar, o que a gente vai Treinamos responder. Não treinamos nada e foi isso. Mas é Foi isso, é ótimo. muito bom conversar com a amiga Muito, e ainda muito. amigas brilhantes, né? Então, Não. você é maravilhosa e eu acho que a Luma, de verdade, ela sempre foi uma pessoa muito diferenciada, uma mini gênia. Não, de verdade. Não, gente, corta a partir de agora. E hoje em dia, assim, tá caminhando, né, e fazendo um caminho, assim, de muito sucesso, que eu acho que você bom. se respeita muito também, de saber o que você quer e não ir atrás de uma manada. Então, eu acho que isso faz toda a diferença, sabe? Porque podem te falar, tipo, não, você só vai fazer dinheiro na cosmiatria, você vai ter que fazer só estética. E não, sabe? Você banca a sua decisão de forma brilhante, de forma super esforçada, vai atrás dos seus sonhos, e eu admiro muito isso, assim, de verdade. Obrigada, TT. Então, assim, não tem nem dúvida do seu sucesso. Esse ano aí de preceptoria na USP, os residentes são muito sortudos, então, Ai, se eles obrigada. ouvirem isso, vocês são muito sortudos, e aproveitem ela, viu? Que daqui a Pode pouco vai estar super, aproveitar. mais ainda concorrida. Obrigada, Isso. TT, é uma honra, de verdade. Eu fico muito feliz por tudo isso estar dando certo, de verdade. E eu lembro até hoje o dia que você me chamou. Eu fiquei muito feliz, e aí você falou, nossa, eu achei que você não ia aceitar. Eu falei, como assim? Eu tô muito feliz que você chamou, acho que super vai dar certo. E a gente foi fundo nisso, estamos indo fundo nisso. Sim, e aos vai crescer poucos. cada vez mais, Dermateraquiz. Então, Exato. pra quem não conhece, não segue, sigam no Instagram, baixem o aplicativo ele é todo gratuito. E assim, é um aplicativo muito legal, né? Tipo, tá Muito cheio legal. de coisa ali pra ajudar. Tem o Banco Premium também, que pode comprar lá dentro pra quem quiser. E em breve, cursos, né? Vamos fazer isso, muito legal. Do melhor jeito possível, que em breve a gente vai lançar um curso de geriatria. O que mais tem é amigo meu geriatra falando, por favor, me ensina a ver isso, como que eu diferencio isso, isso é tudo igual. Então, os idosinhos, tadinho, tem muita lesão de pele, né? Então, a gente tá pensando em fazer um curso pra geriatras, pra ajudar vocês. E o caminho é esse, é tentar cada vez mais ajudar outros médicos. Sim. Crescendo isso e Crescendo construindo isso. junto. Sim. Muito obrigada, Obrigada, Luma. Então, Tetê. até a próxima. Até a próxima. Amei. Beijo.